Aí, repita comigo. Inabaláveis. Quem aqui é inabalável? Você é inabalável? Pergunta para quem está do seu lado. Você é inabalável? O que é inabalável, né? O que significa isso? E antes de entrarmos no tema, eu gostaria de passar um vídeo. Por favor, Marquinhos, apaga aí as luzes. Eric vai soltar para nós esse vídeo. Amém. Obrigado, Eric. Quantos aqui, nesses últimos dias, estão a par do que está acontecendo na Turquia? Levante sua mão se você está a par do que está acontecendo. Amém. Acredito que todo mundo que acompanha o noticiário, a mídia, está vendo a destruição que aconteceu nesses últimos dias na Turquia. E ao assistir esse vídeo, eu comecei a ver como, no momento onde o terremoto se instaura, é como se todas as coisas ao redor da vida das pessoas, que aparentemente eram importantes, que aparentemente eram de mais valor, perdem o valor. Então a pessoa tinha um computador, ela deixa o computador e sai correndo. Ela tem o carro dela, ela desce do carro e sai correndo. Ela tem o negócio dela, ela sai de dentro daquele negócio. Por quê? Porque no momento em que algo é abalado, a coisa que a pessoa mais busca proteger é aquilo de mais valioso, que é a própria vida, certo? E ao analisar e ver todas essas imagens de como prédios, casas, até mesmo o chão se rompia ao terremoto acontecer, o Senhor falou comigo muito claramente de que Ele nos criou para vivermos uma vida inabalável, mas que muitas vezes os fundamentos nos quais estamos firmados não são inabaláveis. E por isso, quando se instaura a tempestade, quando se instauram os terremotos, os problemas da vida, muitas pessoas se veem sem ter aonde se apoiar. Quando aconteceu o terremoto, você via pessoas procurando, né, lugares para se segurar. Tem outros vídeos que pessoas se abraçam e entram embaixo de uma mesa. Então, nesses momentos, você procura segurança. Segurança. Então, o tema de hoje é inabaláveis. Repita assim comigo: eu sou inabalável. Mais uma vez, eu sou inabalável. Mais uma vez, mais alto: eu sou inabalável. Amém? Glória a Deus. Então nós vivemos em um mundo que está sendo abalado. Quando nós olhamos nos noticiários, não é simplesmente terremoto, mas guerras, rumores de guerras, flutuações na economia, lugares onde a pobreza está se instaurando. E aquilo em que a gente tem ou tinha segurança e podíamos confiar, agora a gente não pode mais. Como as pessoas que estavam naqueles prédios no momento do terremoto.
se instaurou o terremoto e a pessoa percebeu que não tinha onde se apoiar. A ministração de hoje não vem para te trazer medo, não vem para te trazer angústia, nem preocupação, mas vem para te alertar, para te encorajar a compreender onde deve estar o nosso fundamento, onde deve estar fundamentada a nossa vida. E eu venho também para te trazer boas novas, porque a Bíblia fala que Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, apesar das coisas estarem sendo abaladas, apesar do mundo estar sendo abalado, apesar das más notícias, nós sabemos que Deus cuida de nós. Amém? Então vamos abrir em Salmos, capítulo 11, versículo 1. Amém. Salmos 11, 1. Fala o seguinte: no Senhor eu me refugio. No Senhor eu me refugio. Davi, ao escrever esse salmo, ele estava passando por uma situação de tribulação. Talvez você esteja passando hoje por uma situação de tribulação. Talvez você hoje tenha percebido que coisas na sua vida estão sendo abaladas. Talvez é um emprego, talvez é uma situação na sua família, na sua casa. E Davi, ao passar por uma situação de tribulação, ele expressa algo aqui: no Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Aqui Davi se vê em uma situação onde as pessoas, ao verem o problema que ele está passando, fala para ele: corra para os montes, procure refúgio, procure segurança, procure uma fortaleza. Monte significa algo tangível, algo grande. Ou seja, ao se instaurar o problema, corra para o banco para pegar um empréstimo. Corra para aquela pessoa que sempre te ajuda. Talvez corra para o pastor. Nós temos as coisas em nossa vida onde a gente acaba depositando a nossa confiança, o nosso refúgio. Versículo 2, olha o que fala: os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. E ao passarmos por tribulações, ao passarmos por problemas, tempestades em nossas vidas, a primeira coisa que acontece são pessoas que começam a liberar palavras para nos afetar. Até mesmo pode ser pessoas de perto, da nossa família, amigos, que acabam dando lugar à influência maligna para ser boca, não de Deus, mas do diabo, para nos afetar. Aqui está falando de arcos e flechas, está fazendo uma referência a esses dardos que o diabo lança em nossa mente, onde ele tenta abalar os nossos fundamentos. Então, esses dardos inflamados do maligno, eles entram nos momentos mais cruciais para tentar nos fazer abalar os nossos fundamentos, para tentar nos abalar. Então talvez você está passando por uma situação de tristeza na sua vida, e aí você vê um grupo de pessoas que são seus amigos, mas sem motivo aparente o diabo coloca um pensamento na sua mente: eles estão falando de você. Ou então você está passando por uma situação onde você vê que as coisas ficaram difíceis demais e o diabo ele lança um pensamento: você não vai a lugar nenhum na sua vida. Ou então a doença aflige, ela se instaura na sua vida e o diabo lança um dardo: você vai morrer com essa doença. Então sempre
vão existir esses dados que a gente precisa aprender a lidar com eles. Se não aprendemos a lidar com eles, nós seremos pessoas que nos abalaremos muito fácil. Então pode ser preocupação, ansiedade. Esses dados, eles têm muitas variedades. Versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Os alicerces ruíram. Repita comigo, os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? No momento em que o fundamento na sua vida, ele é derrubado, não há o que ser feito. E é isso que o diabo tenta fazer todos os dias. Abalar os nossos fundamentos. Abalar naquilo que temos segurança. Agora a pergunta que eu faço a você é: o que é que você tem se fundamentado? Qual tem sido esse seu fundamento? Porque dependendo do fundamento que você tenha, o diabo vai conseguir abalar você. Então o segredo não está em simplesmente nós assumirmos uma posição de defesa, mas nós também sabermos onde está o nosso fundamento e escolher o fundamento certo para nos apoiar. E a gente vai, no decorrer aqui da ministração, compreender a vontade de Deus para nós. Amém? Então, quando o fundamento é abalado, o que o justo pode fazer? Quem é o justo aqui? Está falando de mim e de você. Fala para quem está do seu lado assim: você é justo. Amém? Jesus Cristo, Ele conquistou para nós justiça através do seu sangue derramado. Dado esse fundamento, essa base, agora a gente vai para Hebreus capítulo 12. Nós vamos aprender nessa noite que Deus preparou para nós um firme fundamento. Amém? Deus preparou para você um firme fundamento. Deus tem preparado para você um lugar de refúgio. Deus tem preparado para você um lugar onde, por mais que esteja chovendo canivete, você não vai ser abalado. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Fala o seguinte, quantos já encontraram? Tem aqui atrás também. Hebreus 12, versículo 18. Fala o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Aqui, o escritor de Hebreus, que a gente acredita ser Paulo, ele está se referindo ao Monte Sinai. Repita comigo, o Monte Sinai. Monte Sinai foi o monte em que o povo hebreu, ao sair do Egito, onde teve primeiro aquela passagem, do Espírito, onde eles tiveram que passar o sangue no umbrais das portas. 50 dias depois, eles estão diante do Sinai, recebendo de Deus a lei através de Moisés. Esses 50 dias após esse evento da passagem, que se tornou a Páscoa, é onde acontece o Pentecostes. Repita comigo, Pentecostes. É a mesma data comemorada que foi no dia que aconteceu o Pentecostes lá em Atos, que os judeus até hoje comemoram, porque quando você pergunta para eles: por que você comemora o Pentecostes? Eles vão falar: porque a lei nos foi dada no Pentecostes. Então aqui ele está fazendo a referência a essa visão temível e terrível que os hebreus eles tiveram diante do Monte Sinai. A palavra fala que haviam trovões, relâmpagos, densas trevas. Apesar de o fogo de Deus estar ali no meio, as trevas cobriam aquele lugar. E existe algo muito profundo que Deus ele revela nesses detalhes. Versículo 19. Vocês não chegaram, ao monte, nem às trevas, nem ao soar da trombeta e ao som de palavras tais,
que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. No versículo 21, ele fala bem assim: o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Então, era uma situação aqui onde ele está falando, lembrem-se, o tema é inabaláveis. Ele está falando que no Monte Sinai, que nós não chegamos a esse monte é abalável. Esse monte, ele não se sustenta. Esse monte, ele tem tremor, ele tem densas trevas. É um monte que causa medo. E Deus está falando aqui para você: o seu monte, aonde você deve estar firmado, não deve ser no Monte Sinai. Não deve ser na lei de Moisés. Não deve ser baseado nesses mandamentos e ordenanças que Deus liberou naquela época, mas tem um novo monte ao qual Deus nos chama a habitar. Amém? Até Moisés, do qual Deus falou mais à frente, que era o homem mais manso da terra, ou seja, o melhor. Moisés era o melhor em meio àquele povo. Até ele, diante daquela situação, ele se sentiu abalado. Então, isso nos mostra que na antiga aliança, o melhor de nós era abalado. Mas na nova aliança, até o pior de nós pode ser salvo. Amém? Então, esse monte do qual Moisés está falando, que é o Monte Sinai, o que é que ele representa? Repita comigo: a velha aliança. Eu preciso que vocês captem a mensagem de hoje. A velha aliança, ela representa o juízo de Deus. Ela representa justiça própria. Ela representa religiosidade. E ela representa o que é externo e não é interno. Esse Monte Sinai, ele representa a distância infinita que há entre a perfeição de Deus e o pecado do homem. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vamos ver que na nova aliança, o que Deus tem para nós é algo inabalável. Amém? Repita comigo: algo inabalável. As pessoas no mundo, elas estão como aquelas que nós vimos no vídeo. Estão vivendo suas vidas com a falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de que tudo vai bem. É uma falsa sensação de estabilidade. Mas quando o tremor se instaura, quando os problemas atacam, elas procuram onde se agarrar e percebem que nada daquilo que elas pensavam ser real era real. E aí, por isso agora, eu pontuo o porquê do texto, o porquê dessa referência que o escritor de Hebreus faz ao Monte Sinai, é porque muitos cristãos, apesar de nascerem de novo, serem justos diante de Deus, filhos de Deus, parte do reino do seu amor, não estão reinando em vida, porque os seus fundamentos estão construídos no lugar errado. Estão construídos baseado em uma ideia da antiga aliança, em uma ideia de justiça própria, em uma ideia de um Deus que está pronto para matar, pronto para julgar, pronto para destruir. Está na ideia de um Deus que cobra de você justiça. Está na ideia de um Deus que cobra de você atitudes. Mas quando a gente vai perceber, não é esse lugar que Deus tem para nós. Repita comigo: velha aliança. Por que ela é velha? Porque ela é velha. Ela não deve mais ser parte da nossa vida hoje. Agora repita comigo: nova aliança. Mais uma vez: nova aliança.
Então, muitos cristãos acabam mesmo vivendo debaixo de uma nova aliança, não reinando em vida, porque não estão estabelecendo seus fundamentos nas coisas certas. Então, talvez o seu fundamento hoje é o quanto você é justo, o quanto você faz tudo certo na sua vida, e você se agarra a isso como algo que você pode utilizar no seu dia a dia para talvez ter uma segurança. Olha, as coisas não vão acontecer na minha vida porque eu faço tudo certo. Olha, o diabo não vai me afetar porque eu faço tudo certo. Olha, não vai ter lugar porque eu faço tudo certo. Mas a palavra de Deus nos orienta de que onde deve estar a nossa confiança é na justiça de Deus. Talvez o seu fundamento hoje é o dinheiro. Você vem para a igreja, louva e adora, porque a sua conta está cheia. Mas talvez se a sua conta não estivesse cheia, você não iria adorar com a mesma intensidade, você não iria orar com a mesma intensidade, porque o seu fundamento está na sua conta. Talvez o seu fundamento é o seu emprego. Então, enquanto você está empregado, Deus é maravilhoso. Mas no momento em que você perde o seu emprego, você passa a questionar a bondade de Deus. Porque o seu fundamento na sua vida hoje está sendo o seu emprego. Seu fundamento hoje pode estar no ativismo ministerial, pode estar em participar das coisas na igreja, em vir para os cultos. Mas até que algo aconteça, e Deus me livre, mas se a igreja fechasse, você ficaria sem chão, porque você está com seus fundamentos em cumprir o ativismo da igreja do que necessariamente em ter relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus não depende do ativismo na igreja para estar queimando por Jesus, para estar orando, para estar louvando. A pessoa já faz isso em casa. Talvez o seu fundamento é a sua família. E você faz de tudo para agradar a sua família, você faz de tudo para ver eles bem. Isso não é errado, tá? Eu não estou condenando aqui emprego, nem a conta cheia de dinheiro, mas estou falando sobre o lugar que essas coisas devem ter de importância na nossa vida, como fundamento. E até mesmo, às vezes, desobedecemos Deus para poder agradar a família. Porque o nosso fundamento, no final das contas, é a nossa família. E quando percebemos, a nossa casa está construída em cima da areia e não em cima de solo firme. Por isso que quando as tempestades se abatem, elas se abatem sobre todos, tá? Repare que eu não estou falando aqui que ser inabalável é uma vida ausente de problemas. Eu estou falando que ser inabalável é uma vida que, depois dos problemas, você continua de pé. Amém? Agora olhe para quem está do seu lado e fala o seguinte: Deus possui um novo fundamento para você. Vamos ao versículo 22 agora, de Hebreus 12. Vocês, porém, chegaram ao monte, repitam comigo, Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Então aqui agora, o escritor de Hebreus está falando, o fundamento que vocês possuem não é o do Monte Sinai. O fundamento que vocês possuem agora é o do Monte Sião. É o fundamento da cidade de Deus, onde estão os anjos de Deus. E ele está trazendo algo aqui mais profundo. Lá em Êxodo, no capítulo 19, quando o povo recebe a lei e tem todo aquele cenário de trevas, a palavra diz que o povo ficava à base do monte, não podia tocar. Até se o animal tocasse, esse animal seria morto.
Então há uma lacuna entre Deus e o homem. Quando acontece em Atos capítulo 2, o Pentecostes novamente, tá? Porque o mesmo Pentecostes do Monte Sinai é o Pentecostes que acontece em Atos 2. E quando acontece novamente, a palavra diz, primeiro, que o Espírito de Deus soprou de forma impetuosa naquele lugar, onde todos estavam assentados. Ele está falando aqui de um lugar de descanso. A nova aliança traz para nós um lugar de descanso. Segunda coisa, o cenáculo, que era o lugar que eles estavam reunidos, era um lugar acima no Monte Sinai. Então agora você sai de um lugar de observador, de um lugar onde você está distante de Deus, para um lugar onde você está colocado acima das circunstâncias. Você agora está no Monte Sinai, no ponto mais alto. É isso que significa cenáculo. O ponto mais alto do Monte Sião. Amém? E nesse momento, 120 pessoas estão ali reunidas orando, e o vento impetuoso de Deus sopra naquele lugar, fazendo com que agora se inicie um novo tipo de relacionamento, de comunhão com Deus. Uma vida que é pelo Espírito. Amém? Então, da mesma forma, onde no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei, 3.000 pessoas morrem. Agora no Monte Sião, quando eles começam a falar em línguas, quando eles começam a andar no Espírito, 3.000 pessoas são salvas. A mesma quantidade. E aqui Deus está falando, o monte ao qual eu tenho para você é um monte que traz vida e não um monte que traz morte. O que Deus tem para você na sua vida, na sua aliança com Ele, no seu relacionamento com Ele, é algo para te trazer vida e não morte. Então, o que é que o Monte Sião agora, ele representa? Ele representa a nova aliança. Ele representa o juízo de Deus. Mas agora é um juízo de Deus que já foi derramado sobre Jesus. Porque a palavra fala que ele bebeu do cálice da ira de Deus. A justiça agora não mais nossa, mas a justiça de Jesus em nós. Repita comigo, a justiça de Jesus em mim. Ao relacionamento com Deus, ao que é interno agora e não mais externo. Uma vida vivida pelo Espírito. Amém? Então nessa nova aliança que Deus instituiu para nós, não há lugar para o medo, pois sabemos que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Amém? Essa é a verdade da palavra de Deus que Deus tem para você. Uma vida inabalável. Vamos ao versículo 24. Continuando. Temos mais verdades a serem digeridas. Hebreus 12, versículo 24 fala: chegamos a Jesus. Repita comigo, Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Quem foi Abel na Bíblia? Abel foi irmão de Caim, que foi assassinado por seu irmão, pois seu irmão teve inveja dele, porque a oferta dele foi aceita, e então ele mata o seu irmão. E aqui a palavra diz que o sangue de Jesus, ele fala coisas melhores do que o sangue de Abel. O que é que isso quer dizer? O sangue de Abel, ele clamava vingança. O sangue de Abel, ele clamava morte ao assassino. O sangue de Abel clamava justiça ao inocente. Mas o sangue de Jesus, repita comigo, o sangue de Jesus, ele clama: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz, sendo crucificado, ele fala isso. O sangue de Jesus, ele clama cura para você. O sangue de Jesus, ele clama libertação para você. O sangue de Jesus, ele clama misericórdia para você. Ele clama justiça para você. Ele clama provisão para você. É isso que o sangue de Jesus emana da terra.
E nós, por isso, podemos ir com ousadia até Deus, diante de Deus, para acharmos graça em tempo oportuno, porque nós somos filhos de Deus e não mais servos. Nós agora não estamos mais num lugar de tremor e de medo, estamos em um lugar agora assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Creia que você tem um favor de Deus sobre a sua vida. Creia que você tem o favor de Deus no seu emprego. Creia que é o favor de Deus que sustenta você. Não é seu esforço próprio. Creia que até mesmo o seu emprego não sustenta você. Quem sustenta você é Deus. Esse deve ser o nosso firme fundamento. Creia que a sua alegria vem dele. Não vem de que porque as coisas estão bem. Mas a sua alegria vem porque a sua alegria está em Deus. Porque Ele te ama, porque Ele cuida de você. Amém? Aleluia. Vamos agora para Isaías, capítulo 28. Agora eu vou trazer só mais alguns textos, bem rapidinho, para nós vermos como essa verdade da palavra de Deus, ela está intrínseca na Bíblia, ela está plantada na palavra de Deus. Isaías 28, versículo 16. Olha o que fala. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião, repita comigo, Sião, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Repita comigo, alicerce seguro. Olha o que ele diz: aquele que confia jamais será abalado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a palavra vai dizer, no versículo 11, que ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso alicerce. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 6, fala: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhada. Ele está citando o texto de Isaías. Amém, irmãos? Então, o nosso fundamento, aquilo que nós devemos estar alicerçados, a nossa confiança deve estar em Jesus. Deve estar na obra consumada de Jesus. Deve estar no que Ele garantiu e comprou para nós com o sangue dEle. Então, a sua garantia de provisão, a sua garantia de segurança, a sua garantia de felicidade, a sua garantia de santidade não está no que você pode fazer, está em Jesus. Repita comigo, Jesus. Ele é o meu. De novo, Ele é o meu fundamento. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vai terminar o texto de Hebreus 12. Voltando lá para Hebreus 12, ele vai falar o seguinte: versículo 25. Ministério de Louvor, se quiser subir, pode vir, tá? Hebreus 12, versículo 25 diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais se nós nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez, no versículo 27, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, muitas vezes em nossas vidas, escute o que eu vou dizer agora,
Deus, o próprio Deus, Ele vai abalar, Ele vai chacoalhar onde nós estamos, o falso fundamento que nós estamos nos colocando, para poder permanecer aquilo que não pode ser abalado. Se nossa vida está nas mãos dEle, nós confiamos de que a vontade dEle será maior em nossas vidas. Então precisamos aprender a confiar. Se talvez uma porta se feche hoje, saiba, é uma oportunidade de você colocar a sua esperança, o seu fundamento em Jesus. Se algo acontece hoje que tenta te abalar, é mais uma oportunidade para você colocar a sua fé, a sua confiança em Jesus. Versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, repita comigo, o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos ficar de pé?